Você já ouviu falar sobre constelação familiar? Quantas vezes vemos filhos, netos repetirem padrões e até mesmo histórias da família? Coincidência? Genética? Convivência? Aprendizado através de exemplo? Talvez tudo isso e muito mais. É agora aqui no programa Sensorial. A constelação familiar ou constelação sistêmica é uma técnica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Ela aborda como a história e as relações familiares influenciam as emoções e padrões de comportamento das pessoas. Ela se difundiu pelo mundo e sua eficácia é reconhecida no campo da saúde física e mental, e a técnica já é aplicada em hospitais, empresas e até no sistema judiciário como estratégia para a solução de conflitos e construção da cultura da paz. A terapia foi incorporada ao rol de práticas integrativas e complementares em saúde do SUS. E é sobre esse assunto tão interessante que eu converso hoje com Dulce Helena Moraes dos Santos, consteladora há mais de 10 anos, fez curso de Direito Sistêmico e participa como voluntária em um programa muito bonito no Ministério Público de Minas Gerais, que usa a constelação para ajudar a resolver questões jurídicas complexas. Seja muito, mas muito bem-vinda ao programa Sensorial, Dulce. Olá, Luciana. Olá, ouvintes do programa Sensorial. É um prazer imenso estar aqui, principalmente para falar sobre as constelações, sobre esses ensinamentos do Bert Hellinger. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aplico na minha vida, quanto mais eu trabalho com isso, mais eu me surpreendo com a abordagem, assim como com os resultados e com o ser humano. Então, aprendo muito. Então, agradeço muito, Luciana, esse convite e quero aproveitar para te parabenizar por esse seu programa, pela sua sensibilidade na escolha dos temas, né? E a forma amorosa que você conduz e nos conduz, né? Então, muito obrigada. Gente, eu tive a oportunidade de conhecer a Dulce em uma live e eu fiquei completamente encantada e sensibilizada com o trabalho que ela faz no Ministério Público. E eu gostaria de começar a entrevista, Dulce, com você nos contando sobre essa experiência que exemplifica muito bem o que é a constelação familiar. Eu te agradeço, Luciana. Esse trabalho no Ministério Público foi um trabalho muito importante, de muito aprendizado para mim. E então, lá no Ministério, eu participo como voluntária independente, né? Eu participo de 2 ações dentro de um programa que chama PROEV. Esse programa chama Programa de Efetivação de Vínculos Familiares e Parentais. Então, qual que é o objetivo? Garantir que as crianças, que os adolescentes, que idosos, deficientes, eles têm o direito de ter uma convivência familiar saudável e harmoniosa. Eu acho esse um objetivo muito maravilhoso, saber que o poder público tem esse objetivo, mas é muito audacioso, né? Garantir que crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos têm o direito de ter uma convivência familiar saudável e harmoniosa, né? Mas o importante é que eles estão fazendo alguma coisa, né? Estão buscando formas de colocar esse objetivo em prática, e uma das ações é esse programa, né? É o PROEV. E a gente tem que primeiro plantar, tem que regar, tem que cuidar, tem que tirar as ervas daninhas, não é isso? Para crescer, para florescer, dar frutos. Mas é um trabalho árduo. E que eu vejo a equipe lá do Ministério fazendo com muito empenho, com muito amor. Inclusive, fica a dica, a sugestão de pauta para o programa, porque eu acho que vale a pena conhecer e divulgar o que eles estão fazendo. Então, esse trabalho é um trabalho multidisciplinar, né? Quem atua nesse programa
a equipe lá do Ministério Público e também outros profissionais através de parcerias que eles fazem com as universidades, com a UNA, o FMG, a PUC, a FUMEC e com outros profissionais, né, voluntários e independentes. O que o PROEV oferece, né? Sessões de mediação, conciliação e práticas restaurativas, né, que é do sistema da justiça. Fazem atendimentos individuais, atendimentos psicossociais, oficinas, grupos de reflexão, psicoterapia individual, psicoterapia em grupo, né? Então, é um trabalho bem interessante e também, junto com isso, né, tem os encontros sistêmicos e as constelações familiares, que é onde eu entro, né? Eu e outros profissionais. Eu fui convidada para participar do PROEV pela coordenadora, que é a doutora Miriam Queiroz Lacerda Costa. E eu faço constelações quando tem famílias em conflito e elas percebem que a equipe percebe que as dificuldades podem ser trabalhadas numa constelação familiar, que são sistêmicas, né, as dificuldades, e encontros sistêmicos, né, que eu participo são com as mães de crianças e adolescentes que não têm o seu nome no registro de nascimento. Né? Não tem o nome do pai. Mães de crianças e adolescentes que ainda não têm o nome do pai no seu registro de nascimento. E os homens que foram indicados como supostos pais dessas crianças e adolescentes. Então, o cartório, quando uma mulher não registra o filho, não põe o nome do pai, né? O cartório comunica para o juiz juiz convoca para saber por quê, se precisa de alguma ajuda. E aí, se eles não comparecem, ele encaminha para o Ministério Público que vai entrar em contato com essas pessoas. É um convite, né? Elas não são obrigadas nem a ir, nem a aceitar o que eles estão oferecendo. Mas eles fazem esse convite para saber, né, o motivo e oferecem ajuda, né? Quais são esses motivos para elas não terem colocado o nome do pai, né? Alguns eu tive a oportunidade de ver. Esses foram os que eu tive oportunidade de ver, né? De saber. O pai que desapareceu, que abandonou a mulher. Algumas, justamente por causa disso, não querem que o filho tenha o nome deles, né? O pai se nega a reconhecer a paternidade, né? Ele sabe, foi comunicado, mas se nega a reconhecer. Algumas nem sabem quem é o pai, né? Outras sabem, mas não sabem nem o nome, não sabem de onde vieram, para onde foram. Algumas, elas mesmas que abandonaram o relacionamento por ser um relacionamento abusivo e violento, né? E também justamente por isso, porque elas sofreram muito na mão desses homens, elas não querem não querem nem que os filhos conheçam, não querem que os filhos convivam, muitas vezes porque são homens mesmo violentos e abusivos, então elas não querem, né? Elas retiram mesmo esse pai da vida, querem tirar esse pai da vida dos filhos. Tem as vítimas de abuso, às vezes adolescentes vítimas de grávidas do padrasto, enfim. Tem aquelas que engravidam de chefes de tráfico que não tem coragem de falar com eles que o filho é deles, né? E tem aqueles jovens adolescentes que chegam lá já com o bebezinho no colo, já cuidando de um filho, mas acompanhadas dos pais ou dos avós, né? De um responsável, porque são menores de idade. Então, geralmente nesses casos, quem não quer de jeito nenhum que o pai aproxime são os pais mesmo, os pais da mãe, né? Os avós. Né? Eles não querem nem ver o rapaz pintado da frente deles. Mas muito interessante, teve um caso desse que depois dessa conversa, desse encontro lá, eles reviram, né? Fizeram uma revisão da sua atitude e fizeram acordos lá. Foi muito interessante, eu achei, esse resultado. Então, para aquelas que querem, né, ajuda, o Ministério Público procura o pai
encaminha para fazer DNA, ajuda a contar para o homem sobre a paternidade, faz negociação de alimentos, faz negociação de como que esse pai vai participar da vida do filho, encontros, finais de semana, essas coisas. Enfim, o que for necessário, né? Cada caso é um caso. E aí, como essas mulheres chegam? Elas chegam envergonhadas, tristes, com muita dor, com muita revolta com a vida, com ódio dos homens. Elas se sentem injustiçadas, desprezadas, desencantadas, com a autoestima lá embaixo, né, no chão. Algumas chegam com um filho na barriga, outro no colo e um agarrado na barra da saia, cada um de um homem. São mulheres que foram debochadas, desprezadas, desqualificadas, abusadas, violentadas, né? E os homens que vêm, geralmente, eles estão lá para saber resultados de DNA, ou que já sabem, mas estão participando já dos encontros de mediação e de negociação, e pais e avós de adolescentes, ex-companheiros e ex-namorados, né? Então, chegam esses homens que participaram das reuniões que eu estive, eles chegam muito ressabiados, desconfiados, geralmente assim, muito desinteressados e na defesa, porque a mulherada toda lá, fuzilando eles com os olhos, eles ficam muito ressabiados. Bom, então, mas o foco do trabalho são principalmente as crianças, né? Elas não têm nada a ver com os desentendimentos dos pais e são, geralmente, elas as mais prejudicadas. Como que as constelações familiares, então, e os ensinamentos sistêmicos entram aí, como que eles podem ajudar, né? O Bert Hellinger, que é um filósofo, teólogo e terapeuta alemão, ele descobriu que existem leis que regem os relacionamentos humanos. Então, são leis da natureza, né? Que existem e atuam em nós, como a lei da gravidade, por exemplo, né? Elas agem sobre nós, quer a gente queira, quer não, quer a gente concorde ou não, quer a gente acredite ou não, elas estão aí atuando. E a gente não percebe a atuação delas, mas percebe as consequências. Então, todo esse estudo, esse trabalho que o Bert Hellinger fez, essa pesquisa, ficou conhecido no mundo como constelações familiares. Então, o que ele descobriu? 3 leis, né? As leis, que ele descobriu 3 leis, 3 consciências. As leis são pertinência à ordem e equilíbrio entre dar e receber. Pertinência. Todos que nasceram dentro de um sistema, de uma família, têm direito a pertencer e ninguém pode ser excluído sem que haja uma consequência. Então, o que é excluir, né? É debochar, criticar, desqualificar, torcer o nariz, ter vergonha, né? Os abortos, que não, tanto abortos provocados como os naturais, porque as pessoas têm a tendência de não falar mais nesses seres, né? Não põe nome, né? Eles não são incluídos, né? Não é da nossa cultura, né? Fazer isso. As mortes prematuras, assassinatos, suicídios, que causaram muita dor ou então vergonha, as pessoas evitam de falar também dessas pessoas e dessas histórias, né? E essas pessoas estão excluídas. Então, nesse caso das mulheres lá do Ministério Público, esses pais e essas mães, né? Eles estão sendo excluídos, tanto os pais como as mães, né? Você não tem pai, né? Não quero você aqui, não quero que você exerça esse papel. A mãe também está sendo excluída por esses homens, desqualificadas, debochadas, enfim, né? Os homens também estão sendo criticados, desqualificados. Tem os preconceitos atuando aí em relação tanto aos homens como às mulheres, né? E então essa lei não está sendo observada, está sendo infringida, né? Nesse caso das mães, desta forma, né? A outra lei, que é a lei da ordem, o Bert Hellinger chamou essas leis de ordens do amor. Então, essa lei que é da ordem, que tem a ver com a hierarquia, com o lugar e com a ordem de chegada, né?
Ele diz que todas as pessoas que nascem no sistema têm um lugar, têm o seu próprio lugar e têm direito a ocupar esse lugar e exercer sua função. E nesse caso das mulheres, onde que essa ordem está sendo infringida, né? Porque quando pode acontecer numa família, por exemplo, de um filho mais novo se arvorar a fazer o papel de filho mais velho, né? A menina ficar no lugar de mãe do pai, ou de companheiro do pai, ou, né, coisas desse tipo. As pessoas, quando tem um aborto, se ele é o primeiro filho, por exemplo, todos os outros filhos vão ficar fora do lugar, porque o primeiro não é incluído. Aquele filho que nasceu que é o segundo, que nasceu depois do aborto, ele não é o primeiro, ele é o segundo, mas ele vai pela vida fora sendo considerado o primeiro, porque o aborto é excluído. E aí todos ficam fora do lugar e isso vai causar muito problema de relacionamento entre os filhos, os irmãos e com a mãe, né? É muito interessante ver na constelação, quando a gente coloca as pessoas nos lugares, inclui os excluídos, o alívio que isso dá, né? Então, nesse caso do ministério, quando o pai é excluído, fica vago o lugar do pai, a tendência é um dos filhos entrar no lugar e fazer o papel de marido da mãe, cuidar da mãe, proteger a mãe, e eles não vão para a vida deles, ficam ali presos, né? Não conseguem ter bons relacionamentos amorosos, porque eles já têm a mãe no coração. E tanto as meninas como os meninos. E também, quando eles desqualificam o pai, né, ou a mãe, né, em qualquer caso, mas nesse caso, quando o pai é desqualificado, não goste dele, não faça como ele não presta, né? O meu pai não presta, meu pai fez isso, meu pai aquilo, a criança fica maior do que os pais, né? Os pais são os grandes, nós, filhos, somos pequenos. E não temos nada a ver com o que está acontecendo lá, né? Só que aí a gente se mete nessas questões, nas questões dos pais, ou a gente é colocado lá, né? E isso também nos coloca como grandes, como maiores, e isso atrapalha nessa lei, né, da ordem, né? E a outra lei é a equilíbrio entre dar e receber, que obviamente tá claro nesses casos que não existe, né? Esse equilíbrio entre o dar e o receber. Aí, além dessas 3 leis, ele descobriu que existem 3 consciências atuando sobre nós, que são muito fortes e que nos conduzem, que determinam, inclusive, nossas ações, nossas atitudes na vida. Então, tem uma consciência que é individual, que ela pode ser dividida em boa consciência e má consciência, que ele diz assim, que quando a pessoa faz tudo igualzinho, todo mundo faz naquela família, ela se sente tranquila, com a consciência tranquila, né? Eu não tenho a minha pertinência ameaçada. A gente faz... a nossa maior necessidade é de pertencer, ela é antes da necessidade de ser amado. Porque essa ação do campo energético, do campo da família, atua em nós nesse sentido, assim, de manter o clã, manter o grupo unido, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tem a ver ainda com a nossa memória reptiliana, enfim. Mas entender que a pertencer a um grupo é imprescindível para o ser humano, né? E aí a gente faz muita coisa para se manter nesse lugar, para não ser excluído, né? Para ser aceito, para fazer parte. Então, quando eu faço tudo bonitinho, né? Eu garanto a minha pertinência, né? E aí eu fico na boa consciência, mas eu não faço coisas que eu gostaria, né? Eu não caso com o homem que eu me apaixonei ou com a mulher que eu me apaixonei, porque
ela não vai ser aceita no grupo, né? Eu não sigo a profissão que eu quero, que me chama, porque ninguém nunca fez isso, ou então porque é uma profissão que não é bem vista no sistema. E assim vai, né? Aí nós nos aviltamos. Então, na boa consciência, né, eu repito tudo igual, né? Eu olho para as outras famílias e torço o nariz. Como pode, né? Porque dentro dessa consciência, dessa família, né? Eu sigo as normas, as leis, a forma de vestir, a forma de alimentar, a forma de cuidar de filho, né? Como que eu vivo a vida. E aí eu olho para os outros e torço o nariz, né? Mas como pode, né? Como pode criar filho assim? Como pode fazer assim? Como pode vestir assim, assado? E nesse lugar a gente fica grande também, a gente fica num lugar de arrogância, né? E nos sentindo mais e melhor. E nos sentir mais e melhor do que o outro é o princípio de todas as guerras. Então, na boa consciência, eu ataco, na boa consciência eu julgo, na boa consciência eu separo, eu desqualifico, né? Nós e os outros, né? Aqui é o bom e é o certo, lá é tudo errado. E aí, nesse caso das mulheres, como que isso aparece nesse caso que a gente está trabalhando, né, conversando sobre ele, essas mulheres, elas podem estar repetindo o que muitas gerações de mulheres da família delas viveu. Então, uma geração de mulheres que foram abandonadas pelos maridos e criaram seus filhos sozinhas. Então, e na boa consciência, os companheiros dessas mulheres, eles podem estar repetindo o comportamento dos antepassados deles, né, que não respeitavam as mulheres, que para ser considerado macho tinha que ter outra família, né, então tinha que ter muitas mulheres, então eles podem estar repetindo esse comportamento, né, como a frase é mais ou menos assim: como eu posso fazer ou não fazer, né? Se meus antepassados, meus avós, pais, tataravós, etc. Né? Então, como eu posso ter algo que eles não tiveram? Como eu posso não ter uma doença, por exemplo, que todos tiveram? Isso a gente faz por amor, gente, é por lealdade, né? Para garantir o pertencimento, por lealdade àquele sistema, por amor. É um amor cego, que adoece, que nos faz ter comportamentos que não são adequados, né? E aí, o que é a má consciência, né? Essa consciência individual, ela pode ser boa consciência ou má consciência. A má consciência é quando eu faço diferente. Então, na boa consciência, a gente vai repetindo. Mas para o mundo evoluir, para crescer, para progredir, a gente precisa ir para a má consciência, a gente precisa fazer diferente. E, na verdade, os nossos antepassados esperam que a gente faça diferente, né? Nós somos a esperança deles, porque eles abriram a trilha, eles foram abrindo o caminho, né? Fizeram, sacrificaram, muitos morreram, muitos, né? O que eles fizeram permitiu que a gente estivesse aqui agora, né? E tivesse o que a gente tem. A gente tem muito, a nossa vida é muito mais fácil, né? Então a gente deve olhar e falar assim, vai ter valido a pena, eu vou fazer diferente, né? Eu vou ser uma versão melhorada desse sistema. E a gente, apesar da culpa, porque quando a gente faz diferente a gente sente culpa, por isso é má consciência, né? Boa consciência é sem culpa, é inocente, e a má consciência é sentindo culpa, né? E aí a gente vai, apesar da culpa, né? E isso é o que eles esperam que a gente faça. Bom, a consciência individual, que é isso que eu falei resumidamente, a coletiva, e tem uma consciência que é coletiva, que ela cuida do grupo, ela cuida do pertencimento, ela cuida que aquele grupo fique junto, né? Que ninguém seja excluído. E também cuida que essas leis, ordem, pertinência e equilíbrio, sejam cumpridas. E se não estão sendo observadas,
essa consciência coletiva, ela atua de uma forma que a gente não é muito livre, né? É uma força que nos faz, ela nos conduz a alguém, ela toma alguém, algum descendente, para resolver, equilibrar o que ficou desequilibrado, o que não ficou terminado, o que não foi resolvido, incluir o que não foi incluído. Então, a gente é pego a serviço do sistema, né? E no caso, nesse caso que a gente está analisando, por exemplo, elas podem estar sendo leais a uma tataravó que ficou grávida fora do casamento, lá atrás, numa época que isso era inadmissível, puseram ela no convento e desapareceram com o bebê. Então, essa menina pode estar revivendo essa história para incluir essa tataravó, para incluir esse tataratio, né? Esse bebê que foi excluído. E, por exemplo, né, esse é um exemplo, uma possibilidade. O rapaz pode estar compensando, por exemplo, o assassinato do namorado da tia por tê-la engravidado. Então, o rapaz engravidou a moça lá, tataratia, e os irmãos mataram porque ele desonrou a menina. Esse rapaz agora pode estar, por lealdade a para compensar esse assassinato, né? Ele compensar terem tirado dessa pessoa a possibilidade de viver com essa mulher e com essa criança, ele agora também não se permite viver ter uma família, né? Ter filhos e esposa e uma família, né, constituída, por exemplo, né? Então, existem várias possibilidades, infinitas possibilidades, mas estou dando, né, para vocês acompanharem aqui o que a gente está fazendo, por que a gente está atuando, né, junto dessas mulheres, trazendo, chamando e tentando ajudar, né? Nos oferecendo, estando disponíveis para ajudar, né? E a outra consciência, então, a individual, coletiva, e a consciência espiritual, que o Bert Hellinger diz que existe algo maior, né? Que eu acho que todas as religiões falam disso, né? Algo maior, uma alma, uma grande alma, que nos conduz nessa vida e para além dessa vida, e que para ela todos são iguais, não tem diferença. Para ela está tudo certo, não existe certo e errado, né? Tá tudo sempre certo. Estamos aqui vivendo experiências que escolhemos viver, que para nossa evolução, para o nosso crescimento. E ela atua nos ajudando nisso, né? Nos conduzindo. E nós podemos escolher ir nesse fluxo ou ir por nossa própria conta, né? Esse é o livre-arbítrio, né? Ou a gente segue no fluxo ou a gente vai por nossa própria conta. Bom, quando a gente fala que vai usar as constelações e esses ensinamentos no sistema da justiça, na saúde, nas empresas, na nossa vida pessoal, nas escolas com a pedagogia sistêmica, né, na justiça com o direito sistêmico, isso não significa que a gente vai usar a constelação propriamente dita. Ela pode ser usada como uma das ferramentas, mas não significa que a gente vai sair constelando todo mundo, né? A gente pode fazer ações como essa que a gente está fazendo com essas mulheres, que vão ajudar a trazer à tona as dinâmicas ocultas, né? O que está causando os desequilíbrios. Então, existe uma ciência, uma filosofia que foi construída a partir das constelações familiares. A constelação familiar é uma das ferramentas. Então, de posse, né, desses conhecimentos, o advogado, o diretor da empresa, o dono da fábrica, o gerente, o médico, né, a professor, de posse disso, ele pode perceber as possibilidades de emaranhamento, né, em si mesmo, nos clientes, nos funcionários, nas equipes, né? Ele pode mudar comportamentos, mudar procedimentos, mudar organogramas em empresas, fazer perguntas para que vão promover reflexões, né?
conduzir as pessoas em visualizações dirigidas. São várias as maneiras que a gente pode levar as pessoas a refletirem, né? Levar as pessoas a olharem em torno, olhar para si mesmas e para o outro, né? E sentir em si, no seu próprio corpo, né? O que, ao olhar no olho, olhar para o outro, né? A gente pode captar o que ele está sentindo, perceber as dores dos outros, né? Perceber quem está sendo leal, né, às situações, histórias que aconteceram no passado, né? E quando a gente consegue que essas pessoas aquietem e olhem, quando a gente consegue aquietar e olhar, a gente tem a possibilidade de abrir para que essa consciência espiritual atue e nos conduza para uma ampliação dessa consciência, para uma compreensão que vai nos levar para a compaixão. E aí o amor pode fluir. Esse é o objetivo desse trabalho, né? Essa consciência espiritual, ela nos conduz para a reconciliação e para a união, né? Então, as crianças amam seus pais. Por pior que esses pais tenham sido, mesmo que eles tenham machucado essas crianças, elas amam esses pais e querem salvá-los. Então, se a criança tem que tomar partido, ela fica dividida e ela rejeita a si mesma, ela rejeita essa parte desse genitor que está sendo excluído, né? Então, ela sente que se meu pai não presta, eu também não presto. Se minha mãe não presta, eu também não presto, né? Então, ela fica com a autoestima baixa, né? Ela fica dividida e, ao mesmo tempo, ela sente culpa, né? Ela sente culpa porque ela está tomando partido e ela tem a tendência, então, ela se punir. E aí ela não consegue ter uma boa vida, né? Ela vai se punindo, não se permitindo uma série de coisas. Além disso, necessariamente ela vai repetir a vida, a história daquele que foi rejeitado, né? Por amor e por lealdade, né? A gente olha e fala, vou sofrer igual você, papai. Vou sofrer igual você, mamãe. Né? Por amor e por lealdade. E aí, é isso que muitos desses pais e dessas mães, né, estão vivendo, né? Por lealdade aos pais e aos pais delas, né? Aos antepassados delas. E aí, essas crianças que não podem colocar os pais no coração, não podem colocar o pai ou a mãe, né? Os dois, elas são pessoas frágeis, são pessoas ingênuas, imaturas, inseguras, elas ficam vulneráveis, por isso elas ficam também propensas ao abuso, elas vão ter dificuldade nos relacionamentos amorosos e vão ter dificuldade para ir para a vida, para ter sucesso e para ter abundância. Então, o objetivo desses encontros é cuidar da criança, né? Principalmente. E sensibilizar esses pais e essas mães para olhar, né, com outros olhos para essas crianças, com outros olhos para os pais dela, com outros olhos para si mesmas, né? Então, como que eu tenho feito isso lá, o trabalho com elas, né? Bem resumidamente, bem rapidamente, assim, é óbvio que eu faço isso de uma forma mais lenta, né? Eu falo mais frases, enfim. Bem resumido, como é a sequência da meditação, né? Da visualização, do trabalho que a gente faz junto, né? Eu assento junto com elas na roda e sugiro, né? Então, olhem para os seus pais, né? Olhem para eles. Visualize aí na sua frente o seu pai e sua mãe, mesmo que você não tenha conhecido, né? Um homem e uma mulher. Tem um homem e uma mulher que fizeram com que você pudesse estar aqui nessa vida, né? Então, veja eles aí na sua frente. E veja quais são suas cobranças, o que foi bom, o que foi ruim, né? O que você esperava, o que você cobra deles, o que você gostou, o que você não gostou. Sinta isso aí no seu coração, né? Depois eu peço para elas olharem para o companheiro. Então agora veja na sua frente o seu companheiro, o pai dessa criança, né?
O que foi bom, o que foi ruim, como que começou, como que a coisa seguiu, por que terminou. Então, quais são as cobranças que você faz para esse homem, o que você não gosta. Depois eu peço para ela olhar para a própria vida. Olhe para a sua vida, como que ela está nesse momento, né? O que tem de bom, o que tem de ruim, como que você se vê, né? Como que você está sentindo. Depois, olhe para os seus filhos, como você se vê como pai, como mãe, né? O que você, né? Para olhar como ela é, como ele é, como pai ou como mãe. E aí, o que você tem dado para os seus filhos? E aí eu mesmo respondo, com certeza é o seu melhor, né? É o que você sabe, é o que você deu conta, é o que você aprendeu, né? É o que você acredita que é o melhor para essas crianças. Você acha justo que alguém te cobre que você faça melhor, faça diferente ou faça melhor? Claro que não, né? Você já está fazendo o seu melhor. E aí, eu falei, e agora que você já sabe como é ser pai, como é ser mãe, né? Olhe de novo para os seus pais. Visualize de novo seus pais na sua frente. E aí eu falo, eles também fizeram o que podiam. Eles fizeram o que eles davam conta. E eram outros tempos, né? Era outra cultura. Então, eles fizeram o que eles aprenderam, o que eles davam conta e o que acreditavam que era melhor. Agora, olhe para o pai do seu filho, novamente, né? Ele também fez o que ele podia. Ele também está fazendo o que ele deu conta, que ele dá conta. Ele também está fazendo o que ele aprendeu, o que ele acha que é o melhor. Ele não sabe fazer diferente. E agora, olhe de novo para os seus pais e veja como você se sentia quando eles brigavam. Como que você se sentia quando alguém falava mal do seu pai ou quando alguém falava mal da sua mãe para você? Qual que era o seu sentimento, a sua sensação? Isso. Então agora olhe para os seus filhos. Veja os seus filhos aí na sua frente, o seu filho, os seus filhos. Como você acha que eles se sentem quando você e seu parceiro brigam, quando vocês se desentendem, quando falam mal de você, quando escutam você falando mal do pai ou o pai falando mal de você? Como você acha que esse filho está se sentindo, né? Então, a nossa sugestão é que vocês quebrem o pau com seus parceiros, mas não deixem seus filhos entrarem no meio, deixem seus filhos de fora dessa briga. Eles não têm nada a ver com isso. Eles são só filhos. Eles são os pequenos, vocês são os grandes, vocês dão conta. Vocês dão conta de cuidar, eles não. Então, os filhos amam seus pais, né? Independentemente do que eles sejam, do que eles fizeram, do que tenham feito. E eles vão querer salvar vocês. Vou sofrer igual você, papai. Vou sofrer igual você, mamãe. Porque elas acreditam que se elas sofrerem, vocês não sofrem. Então, digam para eles, né? O que acontece entre eu e seu pai é problema nosso, nós resolvemos. Vocês não têm nada a ver com isso. Eu sou sua mãe. Né? Ele é o seu pai, eu sou seu pai, e ela é sua mãe, e sempre seremos, né? Por favor, siga seu caminho, deixe conosco o que é nosso, né? Nós te abençoamos se você fizer diferente de nós. Libertem seus filhos para eles poderem ter a sua própria vida, para eles poderem seguir o seu próprio caminho. E autorizem seus filhos a serem e fazerem diferente. Então, é uma meditação um pouco mais rápida, né? Leva um pouco mais de tempo, diferente do que eu estou falando aqui. E então, com esse trabalho, a gente acolhe, né? Então, as 3 leis, né? Acolhe as partes envolvidas, acolhe o pai, acolhe a mãe, reconhece que eles estão fazendo o que eles dão conta, valorizar a função deles, né? Vocês são importantes, você é importante como mãe, você é importante como pai, que ajuda na inclusão. Com relação à ordem, a gente coloca cada um no seu papel, porque
o papel de pai e papel de mãe, né, que são os grandes e vieram primeiro, e o papel do casal, né, do homem, da mulher, do marido, esposa, ou então companheiro e companheira. Então, é diferente o relacionamento de homem e mulher do relacionamento do pai com o filho, da mãe com o filho, né? E o filho também no lugar dele, coloca o filho também no lugar dele, ele é só filho, ele é o pequeno. Então, ajuda na organização desse sistema, né? E no equilíbrio entre dar e receber, com esse trabalho, a gente pode minimizar o desequilíbrio que tem entre o casal, né? A gente não acaba, não consegue fazer isso plenamente, mas a gente pode minimizar esse desequilíbrio do casal e trazer a participação do pai, né? A participação dos dois no sustento e na criação da criança. Então, com relação à boa e à má consciência, a gente pode ajudar na conscientização de que eles podem estar repetindo as histórias dos seus pais, né, as histórias dos seus antepassados, e que podem também fazer diferente, libertar seus filhos, né, para fazer diferente. E para o programa do Ministério Público, o que aconteceu, né? Eu tive feedback positivo em todas, eu fui lá 4 vezes fazer esse trabalho, eu tive feedback positivo em todas as vezes, apesar de ter começado no início de uma forma bem diferente do que eu faço hoje, mas teve efeito, né? E todas as vezes a doutora Miriam falou, olha, fez diferença, então facilitou o diálogo, aumentou a aceitação das propostas, né, a negociação, aumentou muito o número de acordos, né, aumentou muito o número de pais que se envolveram mais com os filhos e os processos começaram a caminhar mais depressa para a solução. Então, quando me chamam para fazer as constelações, então esse é o trabalho com as mães, né? Quando me chamam para fazer as constelações, porque, né, tem algum problema, são famílias em conflito e que tem algum emaranhamento sistêmico, aí a gente vai trabalhar um assistido por vez, né? A gente monta uma constelação, né, cria um momento para isso e vamos procurar quais as ordens que estão sendo negligenciadas, né? Quais as consequências disso no sistema, né? A gente vai procurar, nesse trabalho, vem à tona as dinâmicas que estão ocultas, que estão atuando e que é muito difícil descobrir numa terapia tradicional, porque às vezes a pessoa está emaranhada com um tataravô, né, que ela nem conheceu, ela está emaranhada com um aborto que a mãe teve, que nem a mãe sabe que teve. Então, esse é o diferencial desse trabalho, né? Ele traz coisas que não tem como a gente saber através de outros métodos. Isso, então, então são esses os 2 trabalhos, né, que eu faço lá e que estão me dando muita satisfação, muita alegria. E que, né, eu fiz de uma forma bem resumida aqui como que as constelações o que podem ajudar, né, estão ajudando nesses trabalhos aí no sistema da justiça. Nossa, que trabalho lindo, viu? Muito interessante. Parabéns, Dulce. E como a gente acabou de ver, né, a constelação familiar sistêmica está sendo amplamente utilizada no sistema judiciário. Aí eu queria ver agora, Dulce, quais são as outras aplicações, principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas estão sofrendo mais de doenças mentais, né, como ansiedade, depressão, doença do pânico. Como que a constelação pode ajudar nesses casos? Então, Luciana, acho que a gente pode olhar por ângulos diferentes aqui. Então, se eu conheço esses ensinamentos, eu posso observar o que está acontecendo e fazer algo para mudar. Se eu vejo que eu sozinha não posso, eu posso procurar uma ajuda, né? Mas, como eu já disse, esses ensinamentos estão nos convidando para ver a vida de uma nova maneira, né? É uma nova forma de ver e viver a vida. Então, eu vou ter mais paz
se eu receber aquilo que está chegando, se eu olhar para a minha vida como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, né? Para que a nossa vida flua com leveza, é muito importante que a gente diga sim para tudo que é do jeito que é, para todos assim como são. E isso não significa me conformar, né? Isso é olhar de frente para o que está acontecendo, né? E perguntar, né? Primeiro, olhar e dizer, assim é, reconhecer, é assim que está, é isso que está acontecendo, não negar, né? Olhar e falar, é isso. Não adianta eu querer que seja diferente, é isso que está acontecendo, né? O que é verdade dentro disso que está acontecendo? O que é verdade? O que de verdade está acontecendo? Porque às vezes a gente fica vendo uma coisa imensa e que não é exatamente o que está acontecendo, né? Então, o que é de verdade que está acontecendo? Como que isso está me afetando? Com toda honestidade, né? Com toda, assim, olhando com vontade de ver, de entender. Como isso está me afetando? O que eu estou sentindo, né? E como que eu posso lidar com isso? O que eu tenho para aprender com isso? Qual a virtude que essa situação está me convidando para aprimorar, para desenvolver, né? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para que essa situação chegasse nesse ponto? E aí esse assentir, né, esse dizer sim, nos deixa livres, nos possibilita ampliar o olhar, né? Assim eu posso encontrar soluções, eu posso encontrar caminhos novos. Se eu rejeito, se eu nego, se eu me revolto, se eu fico procurando os culpados, aquilo cresce, permanece, me aprisiona e vira destino. Então, se eu fico olhando para o problema, eu não encontro solução, eu não encontro possíveis caminhos. O meu olhar fica preso, o meu olhar não amplia. Se eu E aí eu vou entrar na dor, né? Eu vou entrar no sofrimento. Assim, nós podemos sentir a dor do que está acontecendo, mas não ficar chafurdando no sofrimento. Então, essa é uma maneira de lidar com esse momento, né? Em qualquer momento da vida, né? Um outro ângulo que a gente pode olhar é o que o isolamento provocou, né? A gente saiu daquela correria desenfreada, né, que a gente estava, escravo de horário, escravo de tempo, né, escravo de trânsito, e muitas das desarmonias que estavam acontecendo, que a gente não estava olhando para elas, que a gente até estava percebendo, mas estava empurrando com a barriga, elas vieram à tona. Né, elas se exacerbaram, porque nessa convivência maior, nesse tempo maior de convivência, né, as coisas vieram à tona, né? E não é possível mais fazer vista grossa. Então, de novo, o importante é olhar de frente, né? Não negar os conflitos, olhar de frente, o que está acontecendo, né? E tentando ver para onde que aquilo está apontando. Né? Então, assim, o filho, por exemplo, que dá mais trabalho, né, é aquele que está apontando para o excluído no sistema, ou ele está apontando para uma desordem no sistema. Algo precisa ser visto, né? E vamos olhar, procurar, ver o que a gente consegue perceber, né? A gente precisa descobrir para onde essas crianças, esses filhos, adolescentes, jovens, para onde eles olham. Onde está o amor deles, porque é por amor e lealdade. Né? As desavenças entre os casais podem estar mostrando uma repetição de algum padrão da família, podem estar mostrando um desequilíbrio entre o dar e o receber no casal, podem estar mostrando que tem uma desordem na ordem, né? Alguém está fora do seu lugar, fazendo um papel, né? Exercendo um papel que não é dele. E então a gente tem que lembrar que cada um faz o melhor que pode, cada um faz o que dá conta, o que aprendeu, o que é capaz, né? E nós que criamos a nossa vida, né? A gente atrai as situações, as pessoas que vão nos ajudar a crescer. Então a pergunta é, para que eu atraí essa situação? Para quê? Né? Para que eu atraí essa pessoa específica com essas características na minha vida? Qual que é o meu aprendizado? Geralmente o outro é um espírito amigo
que veio para nos mostrar o que nós precisamos ver e mudar em nós. Ninguém muda ninguém. Isso é impossível, né? Então, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não quer mais fazer, mas a gente não consegue mudar, quando a gente quer fazer alguma coisa e não consegue, né? Quer mudar alguma coisa, por mais que a gente tente, a gente não consegue. E quando, assim, fatos repetem, a gente muda e repete, muitas vezes isso pode estar mostrando não consequências de questões nossas, da nossa vida atual. Isso pode estar acontecendo porque nós estamos emaranhados com nossos antepassados, né? Então, as situações mal resolvidas e mal inacabadas lá no passado, o que os nossos antepassados ou não fizeram, negligenciaram, enfim, nós somos tomados a serviço. Então, um membro da família é forçado, a consciência do grupo, ela atua nos pedindo, nos empurrando para compensar, para resolver, para equilibrar o que está em desequilíbrio, né? E essa necessidade de compensação, ela é uma compulsão irresistível e é inconsciente. Então, a gente percebe na consequência, nas nossas ações, no que está acontecendo na nossa vida, que esses acontecimentos é que nos mostram que algo está dentro de nós inadequado, ou que a gente tem algo que a gente precisa olhar, né? E aí é uma forma, né, de também, nesse momento, quando os conflitos aparecem, da gente olhar e se perguntar, né? História de quem eu estou repetindo, né? Compensando o quê, né? Então, conhecendo esses ensinamentos, a gente pode agir com mais cautela, a gente pode perceber qual ordem que está, né? Não está sendo... qual ordem a gente está infringindo, né? Que essas ordens do amor são leis, né? E perceber quando estamos precisando de ajuda, né? Parar de culpabilizar o outro e assumir a responsabilidade por nós mesmos, assim, por nossas omissões ou pelas nossas ações, né? E a gente só pode mudar a gente mesmo. Então, quando eu mudo, eu emano para o outro, o que eu emano para o outro muda, né? E quando muda, o que chega lá é diferente, necessariamente a reação do outro vai ser diferente. Por isso tudo muda, né? Quando as pessoas dizem, quando a gente muda, tudo muda, é porque a nossa frequência, a nossa vibração, o que chega no outro fica diferente e necessariamente a reação dele vai ser diferente. Olha só que interessante, né, gente? Mais uma terapia maravilhosa para ajudar a combater esses problemas. E desde o início do programa sensorial, no ano passado, né, coincidindo com o início da pandemia, a gente já mostrou tantas terapias interessantes e profissionais maravilhosos e preparados, né, aqui no programa. Vale muito a pena experimentar, conhecer. E dando prosseguimento aqui, Dulce, eu queria saber se a constelação ela só pode ser feita em grupos ou pode ser utilizada individualmente também? Sim, a constelação pode ser feita em grupo ou individualmente. Nos dois casos, podem ser feitos online. Então, nós estamos sempre conectados ao campo energético da nossa família, né, do nosso grupo familiar, né? Por onde quer que a gente vá, nessa vida ou depois dela, estaremos conectados a esse grupo, né? E quando a gente vai fazer uma constelação, a gente leva junto, né? Nosso campo vai com a gente, né? Então, no grupo, a própria pessoa ou o facilitador escolhem pessoas desse grupo, normalmente formado por desconhecidos, para representar os envolvidos na questão do cliente. Bom, às vezes a gente pode também usar numa constelação em grupo presencial objetos, né? A gente pode colocar uma cadeira, colocar uma almofada, por exemplo. Quando acontece isso, esses objetos são chamados de âncora de solo.
Então, quando as pessoas entram, os representantes entram no campo da constelação, né, no espaço onde se determina que será feito o trabalho, quando elas são escolhidas, né, a pessoa que está escolhendo, mesmo que ela não diga para quem ela está escolhendo, ela só pergunte para a pessoa, você pode representar na minha constelação, né? E a pessoa entra sem saber quem ela vai representar. A pessoa que escolheu está intencionando, né? Ela intenciona, eu vou escolher meu pai, né? O facilitador intenciona, eu vou escolher o pai dessa pessoa. Então, quando elas entram no campo, né? Elas entram em sintonia com a memória que está gravada nesse campo, a informação sobre aquela pessoa que está gravada no campo, né? E de repente elas passam a agir, a falar, a sentir exatamente como essa pessoa que ela está representando, como a informação, né? Ela exatamente como está no campo, né? A informação que está no campo sobre essa pessoa. E é surpreendente, né? As pessoas que olham e falam, gente, tá falando igual meu pai, tá agindo igual meu pai, fez um movimento igual do meu pai, caminhou igual. Então é muito impressionante, porque, né, tá ali, o registro tá ali, a gente entra em sintonia e manifesta, né? A gente pode também captar memória de objetos, como memória de situações, de órgãos do corpo, de doenças, né? A gente pode colocar no campo o que a gente quiser, né? Assim, que está envolvido na história do cliente, né? Nós podemos constelar, por exemplo, negócios, casas que não alugam, pessoas que vão fazer um negócio que o negócio não está andando, não está rendendo, tem alguma coisa que trava, vai caminhando para, aí a gente coloca a questão, o que está sendo negociado, o objeto, o que está sendo negociado, os envolvidos na negociação. É muito interessante esse trabalho, é muito libertador, muito revelador, né? E nas constelações individuais é muito comum a gente usar bonecos, mas outros objetos também podem ser usados e geralmente o interessante são objetos que a gente possa definir frente e costas, porque para onde olha é muito importante, para onde a pessoa olha, né? Então, nesses casos, o constelador ou o cliente, né, coloca o dedo sobre o objeto, né, o bonequinho, o objeto, e capta, assim como a pessoa capta a informação, lá, como só ela representando, aqui com os bonequinhos representando, eles, né, a gente capta do mesmo jeito essa informação. É possível também a gente fazer com papéis no chão, almofadas, né? Nesse caso, o cliente sobe em cima, né, dos papéis. Então, ela desenha um símbolo sem saber quem ela está representando, o constelador intenciona, ela faz um símbolo, coloca, depois ela pega um outro papel, faz um símbolo, coloca como ela acha que está em relação àquela pessoa que já está lá no campo. E assim, ela vai colocando a mesma coisa que usar os bonecos ou os representantes, né? Eu gosto muito quando o próprio cliente entra no lugar dos papéis, das pessoas, né? Entrar no lugar do outro é muito bom, né? Sentir a dor do outro ajuda a entender, a entrar na energia da compaixão, a ressignificar o nosso olhar para as pessoas, para as situações. Ser representante também numa constelação, a gente, né, precisa dos representantes nos grupos, é um trabalho muito, muito, muito gratificante, muito revelador. A gente aprende muito como representante, porque como tudo é por sintonia, geralmente a gente é escolhido para representar pessoas que vivem situações, dificuldades, dores semelhantes às nossas. E eu já vi muita gente constelando por tabela, né? Porque vive ali dentro da história da outra pessoa e consegue
ampliar a consciência, perceber, não sabia, nossa, né? E aí muda o olhar, né? Por exemplo, você representar um assassino te dá a oportunidade de estar na pele dele, de ver a dor dele. Você imagina você representando uma criança que foi intencionalmente abortada, né? Você representar uma mãe que perdeu um filho num acidente trágico. Você entra em sintonia com dores, com sensações, com emoções, né? De alegria também, que nos transformam. É uma visão de mundo e das pessoas completamente diferente, não tem como não mudar. É muito aprendizado, e o maior deles, na minha opinião, é a compaixão. E agora, indo para uma visão mais espiritualista, a gente pode dizer que a constelação é um fenômeno mediúnico? Não. As constelações não são um fenômeno mediúnico no sentido de canalização de espírito, né? O Bert Hellinger diz que nós mediamos entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Uma vez que nós estamos todos dentro de uma grande alma, de algo maior que nos conduz, né? Estamos todos vivos e mortos, todos que fazem parte do nosso sistema em sintonia, né? Essa mediação é com tudo que existe, mas mais intimamente com quem faz parte da nossa consciência coletiva, né? Da alma da nossa família, o grupo que a consciência coletiva cuida, né? Cada família tem esse campo, o seu campo próprio dentro desse campo maior, né? Então, além dessa alma familiar, dessa alma coletiva, existe também um campo que o biólogo Rupert Sheldrake chamou de campo morfogenético, né? E esse campo também armazena memória. Então, tudo que está acontecendo no planeta está sendo gravado nesse campo energético, né? Nessa grande alma, nesse mistério que não sabemos explicar, mas que a gente sabe que existe, né? A gente sente, né? Então, o que não ficou resolvido na vida dos nossos antepassados, os que já morreram, fica congelado, estagnado, esperando solução, né? Gravado nesse campo e nos afeta. Assim também como o que está acontecendo hoje, aqui e agora também, né? O que a gente não resolve vai ficando congelado, gravado no campo, e alguém vai ter que resolver isso se a gente não resolver. Então, a importância da gente resolver tudo que tiver que resolver para não deixar coisa para os nossos netos, né? Filhos e netos. Então, é essa informação que está gravada no campo que os representantes das constelações captam, né? Veja que o Bert Hellinger não fala de espíritos, ele fala de mortos, né? A gente precisa lembrar disso, assim, né? A sintonia é com as pessoas que fazem parte desse campo familiar, que cuida da sobrevivência desse grupo, né, e não permite que ninguém seja excluído, que está ali atuando, né? E eles todos fazem parte. Então, são aqueles que fazem parte do nosso sistema. Bom, e agora para finalizar, eu lembro que você citou na live, né, uma frase do Jung, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso é a base de todas essas terapias, né? A delicadeza, a forma de abordagem, é muito interessante. E a constelação faz parte, né? Além dela, mais 28 terapias são oferecidas atualmente pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. E como que você analisa esse avanço, Dulce, esse crescimento, essa procura grande por essas terapias?
Pois é, Luciana, estamos falando aqui, né, de uma pessoa de duas pessoas que estão para além do seu tempo, né, o Jung, lá no século passado, e o Bert Hellinger, né, que está nesse século, mas contemporâneo, que nos mostraram uma nova forma de ver e viver a vida, né, que trouxeram uma revolução. E eu vou trazer aqui os ensinamentos de uma pessoa também do nosso tempo, contemporânea, que é a Cláudia Boatti, que criou os movimentos essenciais. Ela conseguiu, de uma forma muito simples, trazer o essencial dos ensinamentos do Bert Hellinger e do Jung e de outros mestres. E fica aí uma dica para um tema para outro programa, porque é muito interessante o trabalho dela. E ela nos diz que nós estamos em outros tempos, que a humanidade já evoluiu. E que agora o nosso aprendizado não vai mais ser, nosso aprendizado, a nossa evolução, não vai ser mais através da mente, né? Ele vai acontecer através da elevação da nossa frequência, né? Nós estamos passando de uma dimensão, nós estamos passando para uma dimensão quântica, saindo do ser pensante para o ser vibrante. Então, tudo agora vai precisar passar pelo sentir, vai precisar passar pelo corpo, não mais pela mente. E essas terapias integrativas trabalham nessa linha, né? Por isso estão atraindo tantas pessoas. Nós já estamos sentindo essa necessidade, né? São os novos tempos. Ô Dulce, mais uma vez, muita gratidão por você estar aqui no programa Sensorial, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Luciana. Tenho certeza que essa nossa prosa vai ajudar muita gente. E estou aqui à disposição, se alguém quiser conversar, sanar alguma dúvida. Os meus endereços nas redes estão aí na tela, né? Então, gratidão, Luciana, gratidão aos ouvintes que me escutaram até aqui. E eu desejo muita clareza, muito discernimento, aceitação para todos. Que nós possamos dizer sim para a vida, assim como ela é. Muito obrigada. E a todos vocês, muito obrigada pela companhia, gratidão por estarem compartilhando, curtindo, divulgando os canais no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Tá aqui o endereço, @Programa Sensorial, também o mesmo endereço no YouTube, também o mesmo endereço no Facebook. Tá? Já eu vou revelar excelentes notícias, parcerias, o programa Sensorial está crescendo e junto assim chegando muitas parcerias, muitas pessoas super do bem para ajudar a divulgar notícias positivas, notícias gostosas que alentam, que confortem o coração, né? Um feliz Dia das Mães, muito carinho, muita, né, convivência, muita afetividade, né, da maneira que for possível nesse isolamento social, mas uma palavra de conforto, né, um carinho é sempre muito bem-vindo. E a todos vocês um ótimo final de semana e até domingo que vem, se Deus quiser.